Então, ano passado, a gente estudou, né, a transferência de calor, ok? E definiu grandezas tais como calor específico e capacidade térmica, tá? Acontece que a matéria, conforme ela vai recebendo ou perdendo calor, ela vai mudar a sua configuração a nível organizacional das moléculas ou átomos, tá? E isso faz com que ele passe a ter, com essa mudança, né? Isso faz com que o meu sistema físico ele se comporte de maneira diferente, tá? Que tipo de mudanças organizacional da estrutura ou dos átomos e moléculas eu estou me referindo? Basicamente, eu estou falando das fases da matéria, tá? Que é a fase sólida, líquida e gasosa, né? Basicamente, elas estão... Então, conforme o objeto ganha ou perde calor, ele vai existir essas mudanças de fase, tá? E nesse momento, o objeto ele passa a receber ou doar calor sem variação de temperatura, tá? Então, toda vez que eu tenho uma transição de fase, o objeto ele passa a receber ou doar calor, né, sem ter a variação de temperatura, tá? E a gente chama uma grandeza física relacionada a esse fenômeno de calor latente, tá? Então, toda substância, na transição de fase, ela vai ter um calor latente que corresponde a um parâmetro físico característico da transição de fase, que está relacionado com o ganho ou perda de calor, tá? Então, depois dessa introdução, né, vou colocar aqui a nossa notinha de aula e qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Então, nosso tema hoje é mudança de fase. Mudanças de fase e calor latente. Ok? O que acontece? Quando um objeto ele recebe energia térmica, ou seja, há calor, né, entrando no meu sistema, vai alterar a energia cinética do meu sistema, tá? Assim como também quando ele perde calor, a energia cinética dele está alterando. O que é essa energia cinética? Representa nada mais do que a vibração das moléculas ou átomos, tá? Do meu sistema, sendo que quanto mais energia térmica, ou mais energia cinética, melhor dizendo, né? Mais ela vibra, né? E assim ela tem o que mais energia térmica, né? Beleza? Então a gente vai colocar essa ideia aqui, tá ok? Então quando um corpo absorve calor, ou absorve barra sede, né? Então vamos colocar absorve calor, né? Então quando um corpo absorve calor, vírgula, sua temperatura aumenta, vírgula, consequentemente, aumenta sua cinética molecular ou energia cinética, tá? Consequentemente, aumenta sua energia cinética. Ok? Então, as moléculas vão se agitar mais, tá? Ou seja, você está convertendo a energia térmica, que é o calor recebido, em uma energia de agitação térmica, né? Que é a energia cinética das moléculas, tá? Só que vai chegar um ponto em que o seu sistema físico, ele vai receber tanto calor que ele vai ter que mudar a configuração dele, tá certo? E o que é essa mudança? É a mudança de estado físico. Então, por exemplo, você tem um gelo, né? Vai recebendo calor, ele vai o quê? Parte vai continuar gelo e vai derretendo até ficar líquido, certo? Na passagem de gelo a 0 graus Celsius para líquido, né? Virar água, né? Líquida, ali meu sistema vai estar recebendo calor
ok? E mudando o quê? A configuração da organização molecular. Ou seja, as moléculas de água vão mudar o quê? A sua configuração, tá certo? Então, a mudança de fase, ela está relacionada com esse fenômeno, tá? Tranquilo? Ao limite, o sistema físico, vírgula, ao receber calor, vírgula, muda sua não é estrutura, mas sua configuração. Muda sua configuração correspondendo à mudança de fase. E o que está relacionado com essa mudança de fase? Está relacionado com a energia potencial das moléculas e átomos, né, do meu sistema, tá? Então, o que é essa mudança de fase? É a alteração da energia potencial. Certo? O que é essa energia potencial? É a energia da configuração do meu sistema, tá? Está relacionado também com a energia química, tá? Então, na mudança de fase, vai alterar a organização das moléculas. E acontece aonde? Na mudança de fase. Sim, sim, a gente está vendo. Pessoal, então o que são as mudanças de fase? Tentem olhar o cursor do mouse aí, a setinha. Olha só. Quando o objeto está no estado sólido, vamos pegar a água, né, sólida. Se eu fornecer calor, ela vai passar para um estado líquido. E essa transição de fase, essa mudança de fase, a gente chama de fusão, ok? Ou seja, a organização estrutural no estado sólido é diferente do estado líquido. Então, é uma mudança abrupta, né, da organização estrutural, organização molecular do meu sistema. Em seguida, se eu continuar aquecendo, ele vai vaporizar e vai virar um gás, né, que é o vapor de água, né? A gente chama a mudança de fase de líquido para gasoso de vaporização. Agora eu vou fazer o caminho inverso. Se esse gás ele se transforma em líquido, a gente chama de condensação, tá? Então, meu sistema saiu de gasoso para líquido, a gente chama de condensação. E de líquido para sólido, solidificação. Lembrando que eu posso transitar de sólido para gasoso diretamente. É possível, ok? E é possível sair de gasoso para sólido diretamente. De sólido para gasoso, eu chamo de sublimação. E de gasoso para sólido, cristalização, ok? Bom, pessoal, vou voltar agora. Já voltei, né? Então, eu tenho essas transformações. O que vai garantir que eu tenha essas transformações, essas condições? Eu tenho que considerar a pressão do meio e a temperatura, tá? Mais para frente a gente vai estudar o diagrama de fase, que a gente vai verificar que realmente é possível um corpo sair do estado sólido, um sistema sair do estado sólido e ir diretamente para o estado gasoso, tá? E isso é dependente das condições de pressão e temperatura, tá certo? Tranquilo? Bom, como que a gente quantifica, em termos de calor, de recebimento ou de perda de energia térmica, as transições de fase? A gente vai definir que o calor ele vai ser igual ao calor latente vezes a massa desse sistema físico, desse objeto, tá certo? Que está recebendo ou perdendo calor. E o calor, nas condições de transição de fase, como havia dito, ele não tem variação de temperatura, tá? Eu tenho que receber uma energia, ou doar uma energia, simplesmente para o quê? Reorganizar meu sistema físico. E nessa reorganização,
Enquanto eu estou recebendo calor, ou perdendo calor, eu estou somente reorganizando e eu estou usando, ou seja, essa energia para reorganizar meu sistema físico. Ele vai estabelecer aquela temperatura constante e não vai variar a temperatura, tá? Então a gente vai colocar essa ideia, tranquilo? Vou colocar aqui como nota de aula. Então, na transição de fase, a absorção barra perda também, que vale tanto para ganho ou perda, né? De calor, ocorre sob temperatura constante. Por quê? Porque a energia que o sistema está recebendo está o quê? Simplesmente reorganizando, tá? Ele não está utilizando isso para variar a temperatura. E o calor recebido ou doado, ele vai obedecer a seguinte expressão, que é igual a massa vezes o calor latente. Então, Q vai ser o termo de calor, tá em caloria ou joule. M é a massa. Geralmente a gente trabalha com gramas, tá? Ou quilos. E L a gente chama de calor latente. Que na verdade é caloria por grama. Ou joule por quilograma. Qual que é a função do calor latente? O calor latente, ele representa fisicamente a transição de fase do corpo, certo? E a quantidade de calor para que ocorra a transição de fase vai depender da massa e do calor latente. O que é o calor latente? É a propriedade desse material mediante essa mudança de fase. Cada tipo de material, ele vai ter um calor latente, assim como também uma temperatura específica para acontecer a transição de fase, ok? Então, como que seria graficamente a evolução da troca de calor conforme varia a temperatura, tá? Vamos fazer isso aí graficamente. Olha só, graficamente, vou ter no eixo vertical a temperatura, eu vou usar graus Celsius, ok? Mas poderia usar Kelvin também, tá? E no eixo horizontal, eu posso usar tanto quanto calor, o que em caloria, ou tempo em segundos, por exemplo, ou minutos, tá? Como que se comporta a troca, como se comporta a evolução de ganho de calor no meu sistema, tá? Quando eu tenho no eixo horizontal calor, eu estou avaliando quanto de calor eu estou recebendo. Quando eu tenho tempo, aí eu tenho que relacionar, desculpa. Quando eu tenho tempo, eu tenho que relacionar com potência. Então, eu já tenho uma potência fixa, então eu vou o quê? Eu vou obter a evolução do tempo. Mas o tempo, se eu tenho tempo, eu posso transformar isso em calor conforme eu tenho o valor da potência, né, do objeto. Então, basicamente, seria uma curva dessa forma, ok? Aqui, ó, eu vou chamar de sólido para líquido, e aqui de líquido para gasoso. Tá? Ok? Então, tá certo. Depois eu vou falar um pouco dos outros estados da matéria, tá? Olha só, pessoal. Aonde eu tenho um gráfico crescente, nesses intervalos aqui, eu tenho o quê? Variação de temperatura. Tá vendo? A temperatura varia. E aonde é constante, a temperatura é constante. Ou seja, aonde eu tenho temperatura constante, está acontecendo o quê? A transição de fase. Tá? E a energia térmica trocada ali, que é o calor, é igual a massa vezes o calor latente. E aqui, quando varia? A famosa lei que a gente conhece, que macete, né? Calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Tá? Então, onde é crescente, uso essa fórmula, utilizo essa fórmula. Quando a temperatura é constante, eu utilizo o Q é igual a M vezes zero. Tá certo? Tá bom? Olha só, pessoal, essa tabela aí é a temperatura de mudança de fase, tá? Olha só, para a água, como todo mundo sabe, é 0 graus Celsius, né? É de sólido para líquido. E de líquido para gasoso é 100.
E aqui ela tem vários outros, outros tipos de materiais. O álcool etílico, menos 14 de sólido para líquido, e 78 de líquido para gasoso. E assim sucessivamente, ok? Então essa tabela está no livro de vocês. Olha só o tungstênio. É 3.380, né? De sólido para líquido. O tungstênio, ela é aquele material dentro da lâmpada incandescente. Certo? Por isso que a temperatura é muito alta. Quando o filamento de tungstênio dentro da lâmpada explode, houve uma transição de fase ali, né? Ok? Então, essas são as tabelas de transição de fase. E de calor latente? O que é o calor latente? É a propriedade do material na transição de fase. Olha o calor latente da água, é 80, né, para sólido para líquido, e de líquido para gasoso, 540. Tá? E assim sucessivamente. Tá certo? Tranquilo? Bom, o calor latente do ferro é menor do que da água. Isso significa que precisa de menos energia? Não. Isso aí representa que a energia na transição de fase. Mas a temperatura de transição de fase do ferro é muito mais alta, olha só. Então, a gente não pode confundir calor latente com temperatura de transição de fase. A temperatura de transição de fase está associada à energia que eu tenho que fornecer para começar a transição de fase. E o calor latente está associado ao quê? A energia que eu tenho que fornecer dentro da transição de fase para que ocorra todo o quê? Toda a transição de fase. Tá? Tranquilo? Beleza. Faltou falar para vocês dos estados físicos da matéria e colocar como nota. Certo? O estado sólido, né, eu tenho mais coerção das moléculas, né, estão ligadas fortemente e vibrando menos, né? Conforme eu forneço energia, ela vai vibrando mais, ocorre a transição de fase e tem menos coerção e ela transforma em líquida, certo? E os espaçamentos entre elas aumentam, ou seja, ocorre aquela dilatação que vocês conhecem. Aí, se eu fornecer mais energia, elas ficam mais espaçadas, menos interagentes e transformam em gases, né? Então, esse fenômeno todo mundo conhece. Mas existe mais dois estados da matéria, que é o plasma, que são átomos altamente ionizados, ou seja, o fogo, a chama do fogo é um plasma. O que é? Você está ocorrendo combustão ali do gás, né, ali no fogão, que as moléculas de oxigênio, elas estão não sei se vocês estudaram diagrama de Linus-Pauling, elas estão indo para níveis de energia muito alto, ou seja, altamente ionizadas, tá? Então, o Sol, a chama do fogão são plasmas, né, tá? É um estado da matéria. E o outro estado da matéria é o condensado de Bose-Einstein, tá? O que é o condensado de Bose-Einstein? Ele representa a matéria na temperatura do zero absoluto, tá certo? O zero absoluto é 0 Kelvin. Então, zero absoluto é o zero Kelvin, ok? O que ocorre nesse nível de temperatura? Em termos de graus Celsius, é menos 273 graus Celsius, ok? Nessa condição, o sistema físico, ele pode somente ser tratado utilizando a mecânica quântica. As energias, as interações dos átomos e dos elétrons ali, são todas tratadas utilizando mecânica quântica, tá? E com isso estuda-se muitos fenômenos físicos que não é o nosso objetivo aqui, tá? Tranquilo? O R12, quem tiver o livro em mãos aí, pode resolva diferente, tá? Mas vamos lá. Uma massa de 500 gramas de gelo está a menos 30 graus Celsius, certo? Indique a quantidade de calor que essa massa precisa de absorver para que, após algum tempo, obtenha-se. Letra A, 500 gramas de gelo a 0 graus Celsius, considerando o calor específico do gelo, 0,55 caloria por grama vezes graus Celsius. Ok? Vamos pegar a partir desse ponto aqui, tá? Letra A, do exercício. É o seguinte. Eu fiz o gráfico de 0 a 30 graus, ou melhor, de menos 30 a 0 graus Celsius, ok? Esse corpo, o que aconteceu? Recebeu calor, tá?
Eu sei que a massa do corpo é 500 gramas e o calor específico abaixo de 0 graus Celsius é 0,55 caloria por grama vezes grau Celsius, tá? Seguinte, para determinar a quantidade de calor que esse corpo recebe de menos 30 até 0 graus Celsius, eu vou usar essa fórmula aqui que a gente chama de calor, a fórmula do calor sensível, tá? Que é QMC delta T, tá? Então, Q é igual a MC delta T. Então, no lugar da massa, eu vou colocar aqui 500 gramas, do calor específico 0,55, e a variação de temperatura é 0 menos 30. 0 menos 30 dá mais 30, certo? Mais 30 vezes 0,55 vezes 500 vai dar 8.250, tá? Tranquilo? 8.250. Tranquilo em relação a essa continha aqui da letra A? Então tá. Agora a gente vai fazer a letra B. A letra B me diz o seguinte. Indique a quantidade de calor para que essa massa precisa absorver para que, após algum tempo, 250 gramas de gelo a 0 graus Celsius e 250 gramas de água a 0 graus Celsius. Então, eu tenho que considerar que meu sistema, ele vai receber mais uma quantidade de calor que parte dele fica o quê? Em temperatura, em estado líquido. Ou seja, de menos 30 a 0, ele precisou 8.250 calorias, tá? Agora, eu preciso derreter. Então, agora eu preciso derreter esse gelo para que 250 gramas fique líquida, tá? Tem um cachorro latindo ali fora. Então, vamos fazer essa continha? Então, vai ser essa etapa aqui, ó. Só que eu quero só 250, eu não quero as 500 gramas, tá? Então, vai ser essa etapa aqui, que vai dar o quê? Na letra B. Tá, vou apagar aqui. Meu sistema vai precisar de 8.250 calorias para chegar até 0, mais uma quantidade de calor para que metade fique o quê? Líquida. Tá? E quanto que é essa metade? Eu vou utilizar o calor latente. A letra B é isso aqui. Q é igual a 250 vezes o calor latente da água a 0 graus Celsius. O calor latente de fusão é 80, tá certo? Então, vai ser 250 gramas vezes 80 caloria por grama. Corto grama com grama. Então, Q é igual a... Vai 4... 6... 20.000 calorias. Se eu somar desde menos 30 até 250 gramas virar líquido, então a quantidade de calor total vai ser igual a quê? Para a letra B? É 8.250 mais 20.000, que vai dar 28.250 calorias. Isso aqui só para quê? Para que metade transforme em quê? Transforme em líquido e a outra metade continue solidificado. Tranquilo? Então, eu quero saber quanto de calor ele vai sair de 0, ou melhor, ele vai sair de menos 30 graus Celsius e vai chegar a 20 graus Celsius, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, eu vou ter que fazer o seguinte na letra C. Vocês vão guardar a resposta da letra A. A gente vai adaptar a resposta da letra B, porque a letra B a gente fez na transição de fase a quantidade de calor só para metade, né, da massa. Agora a gente vai ter que fazer para tudo. E depois a gente vai ter que fazer o cálculo do calor para chegar até a temperatura que a gente quer, que se eu não me engano é 20 graus Celsius. Isso, 20 graus Celsius. Então, graficamente, o que vai acontecer? Vai sair de menos 30 a 0, vai ter o calor latente recebendo, mudou de fase, e posteriormente ele vai para quanto? Para 20 graus Celsius. Ok? Agora, eu tenho que calcular esse calor latente aqui para toda a massa. Então, a letra C eu vou considerar o seguinte. Q é igual a M vezes L. Só que agora eu vou considerar que tudo ficou líquido. Tá? Tá certo? Então, Q é igual a 500 gramas vezes o calor latente de
fusão da água, que é 80 calorias por grama. Então, Q é igual a 40.000 calorias. Então, de menos 30 a 0, ele recebeu 8.250. Aqui na transição de fase, para ficar líquido, ele vai receber mais 40.000 calorias. Agora eu tenho que ver quantas calorias que ele vai de 0 até 20 graus Celsius. Para isso, eu vou usar o calor sensível. Vou escolher aqui 20 graus Celsius, né? Então, Q é igual a 500 vezes, usando essa fórmula aqui, ó, Q é igual a M vezes C vezes ΔT, tá? Então, vai ser 500 vezes calor específico da água é 1, vezes ΔT, que é o quê? 20 menos 0, né? Então, a quantidade de calor. Então, vai dar o quê? 500 vezes 1, 500. Vezes 20. Dá 10.000 calorias. Então, quanto de calor que eu preciso de chegar para que meu gelo saia de menos 30 até 20 graus Celsius? O Q total vai ser igual a quê? 8.250 calorias, que é de menos 30 até 0, mais 40.000, que é para ele todo derreter, mais 10.000. Tá? Tudo em caloria, tá? Com unidade só no final. Então vai dar o quê? 58.250 calorias. Ok? O exemplo 3 é o seguinte. Esse aqui está trabalhando com potência, tá? Uma fonte de potência constante a 500 calorias por segundo aquece uma massa de 100 gramas de ouro, cujo calor específico é 0,032 calorias por grama vezes grau Celsius, e cujo calor latente de fusão é igual a 15 calorias por grama. Se a massa estava inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius, quanto tempo deverá aquecê-la para que todo o ouro se funda? Dada a temperatura de fusão do ouro, 1.064 graus Celsius. Certo? Tranquilo? Vamos fazer mais esse e depois duas considerações para alguns exercícios, tá? Eu tenho a potência, P, é 500 calorias por segundo. Vamos anotar nossos dados, tá? P é igual a 500 calorias por segundo, ok? E a massa é igual a 100 gramas de ouro. Pessoal, se eu errar escrever errado algum dado, você me fala, senão a gente vai fazer conta errada. E o calor específico é 0,032 gramas de ouro. Opa, calor específico, né? É 0,032 calorias por grama vezes grau Celsius. O ouro ele vai estar a 25 graus Celsius, ok? Tranquilo? A temperatura inicial. Então vamos lá, vamos determinar a variação de temperatura? A temperatura, ou melhor, a variação de temperatura é igual à temperatura final, que é 1.064 graus Celsius, que é a temperatura para começar a fusão, menos a temperatura inicial, que é 25 graus Celsius. Então a variação de temperatura para fundir vai dar o quê? 9, 3... Opa! 9, 3... 1039, né? 1039 graus Celsius. Certo? Vamos lá. Graus Celsius. Então, vamos lá. Qual que vai ser a quantidade de calor? Né? Quantidade de calor de 25 até 1064, a gente vai calcular agora. Que é igual ao quê? A massa, que é 100, vezes 0,032, que é o calor específico, vezes 1039 graus Celsius. Que vai dar, vou fazer aqui na calculadora, se vocês quiserem fazer aí, ou se vocês estiverem acompanhando, vocês já me ajudam. Vai ser 100 vezes 0,032 vezes 1039. Dá 3.000
3.224,8. 3.324,8 calorias. Tá? Então, essa é a quantidade de calor para chegar até a temperatura de fusão. Agora, eu preciso saber quanto de calor eu vou precisar para fundir o ouro. Então, agora eu vou utilizar essa fórmula aqui, igual a massa, vezes o quê? O calor latente. No exercício, ele não me deu o calor latente do ouro. Mas se eu olhar aqui na tabela, tá? Vou mostrar para vocês. Essa tabela aqui, ó, o ouro, o calor latente de fusão é 15 calorias por grama, tá? Então a gente vai fazer essa continha. Então a quantidade de calor é igual que a massa do ouro, que é 100, vezes calor latente, que é 15, né? Caloria por grama, que vai dar o quê? 1.500 calorias. Então a quantidade de calor total é igual essa aqui, né? Que é da variação de temperatura, mais a quantidade de calor para ocorrer a transição de fase, né? Que vai ser 3.324,8 mais 1.500. Isso dá quanto? Vamos fazer aqui. Mais 1.500. 4.824,8. Então, essa aqui é a quantidade de calor necessário, tá? Só que eu quero saber quanto tempo. Qual que é a definição de potência? Né? Quantidade de calor por tempo. Se eu tenho a potência do equipamento que fornece calor, e se tem a quantidade de calor, eu vou calcular o tempo, né? Então, vou apagar aqui. Vou apagar tudo, né? Menos o resultado final. No exercício, se eu não me engano, ele fala para transformar em joule. Não, precisa não. No exercício não precisa. Então é o seguinte, a potência é igual a calor por tempo. Se eu tenho a potência, se eu tenho a quantidade de calor que eu preciso, então nós vamos ter o seguinte, que é 500 calorias por segundo é igual a quantidade de calor total, que é 4.824,8. Vamos pôr 4.825? Ah, não, deixa aqui, né? Estou com a calculadora mesmo. Dividido pelo tempo. Passa o tempo dividindo para cá, multiplicando, vai dar 500. Vou tirar a unidade, tá, gente? 500 vezes T é igual a 4.824,8. Então, T é igual a quê? 4.824,8 por 500. Fazendo aqui na calculadora, dá 9. Deixa eu ver se fiz essa conta certa. 4.824,8 dividido por 500. 9,64 segundos. Tá? Então, essa é o quê? A quantidade, é o tempo que eu preciso para que leva para derreter. Tá certo? Ok? Pessoal, alguma dúvida? Sim ou não? Não? Podemos terminar por aqui? Ai, pai, para!